Olá, estamos começando mais uma edição da Bit Ciência, num mês que tem muitas datas importantes. Isso mesmo, e uma delas é 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Mesmo descoberta há mais de 100 anos, os portadores da doença ainda convivem com o preconceito, como você vai poder conferir em nossa reportagem. Outra data marcante é os 50 anos da ditadura militar no Brasil. Claro que não dá para comemorar, pelo contrário. Conhecer e debater os efeitos perversos do golpe militar é a melhor resposta que as novas gerações podem dar a este terrível episódio da história do Brasil. E por falar em história, há outra que também não pode ser esquecida: a luta das mulheres pela igualdade. Você vai poder conferir nesta edição uma homenagem que fizemos a estas batalhadoras, destacando um espaço muito especial que é a atuação das mulheres no mundo científico. A Bit Ciência está no ar. E iniciamos este programa destacando os dias 26, 27 e 28 de março. É quando acontece o primeiro seminário da Bit Ciência. Isso mesmo, o primeiro seminário Bit Ciência começa já. Ele é resultado de mais de um ano de pesquisa e trabalho que envolve a realização do nosso projeto. O tema central é a relação do audiovisual com a ciência, mas tem muito mais. A Bit Ciência vai realizar o seu primeiro seminário, nos dias 26, 27 e 28 de março. E a grande alegria de fazer esse seminário, que tem o apoio da CNPq, apoio da FAPERJ, apoio da PROPS, da PROEX, é justamente reunir pesquisadores, profissionais do mercado, estudantes de graduação, de pós-graduação, não importa, que querem discutir um dos temas que é central no Brasil hoje, que é a popularização da ciência via o audiovisual. Não o audiovisual sendo um meio de popularizar, mas ele integrando o processo de popularização da ciência. A abertura vai ser com o professor Marcelo Jorge, ele vai fazer uma conferência de abertura em que vai apresentar um panorama da percepção de ciência nas escolas no Brasil, uma pesquisa que ele desenvolveu. E na parte da tarde a gente vai ter mais painéis, nós vamos ter painéis que vão discutir essa relação do audiovisual com a ciência, e também teremos a mostra de cinema e ciência, a mostra Lia Prala de cinema e ciência. No último dia, na sexta-feira de manhã, nós vamos ter 2 GTs, 2 grupos de trabalhos, e aí sim a gente vai estar discutindo projetos de pesquisas que trabalham exatamente esse recorte. Então o convite fica aberto, todo mundo que quiser participar será bem-vindo, principalmente os educadores de todas as redes, básica, universitária, e a gente conta com vocês para que o seminário realmente seja um sucesso. O seminário também terá uma mostra de cinema organizado pelo Lia Prala, que é um dos laboratórios do IACS que investiga o audiovisual. Então, na mostra Cinema e Ciência, a gente resolveu fazer uma parceria com o Festival do Minuto, que é um importante festival que trabalha com produções, com microproduções, com realizações audiovisuais de até 60 segundos. E eles fizeram um festival no ano passado que o tema era audiovisual e ciência. A gente achou interessante que esses filmes dialogavam com a proposta do BITS. Então, por isso a gente pensou 2 mostras, uma na quarta e uma na quinta, que vai ter exibição desses micrometragens para apreciação do público. Aí, na quinta-feira, a gente resolveu planejar produções tanto de cunho cinematográfico quanto produções realizadas para a TV que tivessem relação com a educação e o audiovisual. Então, o primeiro filme pensado foi Essema Kiriwanri, um debate na saúde indígena, realizado por alunos daqui da UF e por psicólogos também formados da UF, debatendo a questão da saúde indígena. E a gente também trouxe o produtor da Segunda-feira Filmes, Davi Kolbe, que tem uma relação de parceria intensa com o canal Futura, e ele vai trazer algumas produções que foram realizadas pela produtora para esse canal. E aí, depois da exibição desses 2 filmes, a gente vai trazer o bate-papo para as pessoas poderem compartilhar suas questões junto com esses realizadores. Para finalizar os trabalhos do seminário, a gente vai ter a exibição de 2 filmes, o Oriximiná e o Expedição Marajó, na sexta-feira à tarde. Lembrando que o seminário acontecerá no Auditório Interarte do IACS, Instituto de Arte e Comunicação Social da UF. A programação completa você pode conferir no site www.seminariobitsciência.uf.br. Esperamos por você! Mudando um pouco de assunto, vamos agora apresentar a matéria sobre a Síndrome de Down.
Como falamos, o mundo todo marca o dia 21 de março como uma data para discutir a síndrome e suas consequências. Pois é, um dos motivos deste dia é que, apesar de ser uma síndrome que acontece frequentemente, as pessoas ainda têm preconceito. Sim, mas tem também o outro lado, pais e portadores da síndrome que têm se empenhado em esclarecer a população sobre a melhor forma de conviver com a doença, incluindo o estímulo ao tratamento adequado. Vamos ver? Observem os olhos, que têm a prega nos cantos, e a pálpebra oblíqua, o dedo mindinho das mãos arqueado para dentro, achatamento da parte posterior do crânio, a hipotonia muscular, a baixa implantação da orelha e... Nesse trecho do livro, O Filho Eterno, de Cristóvão Teza, ele mesmo, o pai, recebe as primeiras informações do médico de que o filho tem síndrome de Down e entra em choque. Ele não sabia, naquele momento, como alguns ainda não sabem, que as pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças. Afinal, todos temos nossas limitações. Felizmente, hoje, a luta pela superação do preconceito tem muitos aliados. E muitos pais e pessoas com a síndrome já sabem que o acompanhamento correto permite o desenvolvimento de várias capacidades. Antigamente eu não sabia o que é a síndrome de Down. Primeiro impacto. Quando eu descobri que era síndrome de Down, não é doença. É só deixar aparecer. Porque ele quer ser reconhecido e incluído na sociedade igual o ser humano, né? Igual esse cara de camisa azul, igual a Cris, igual você, igual a mim, igual a todos no mundo. Às vezes eu até esqueço que a Beatriz tem síndrome de Down. No começo, quando você recebe o diagnóstico, você só enxerga a síndrome de Down, né? Parece que tudo na Beatriz é síndrome de Down. E aí, conforme a criança vai crescendo, você vai percebendo que ela é uma criança, né? Que a síndrome é uma parte do que ela é, né? Impacta em algumas formas dela fazer algumas coisas. Mas ela é Beatriz, né? Ela é uma criança cheia de possibilidades, uma criança que vem se desenvolvendo, que tem amigos, que aprende, né? Que pratica esporte, que brinca. Então, acho que a síndrome vai perdendo o espaço e a Beatriz vai aparecendo, né? E eu acho que é esse o grande esforço que cada um de nós tem que fazer. Eu acho que ainda impede ele ser incluído é o povo. É o preconceito? É o preconceito das pessoas, a discriminação e ainda a violência. Mas se acreditar, ter determinação e força de vontade, são barreiras que podemos quebrar. Há 152 anos, a síndrome foi descoberta, mas até hoje as pessoas não sabem muito sobre ela. Pensando nisso, Maria Antônia e outros pais de crianças com síndrome de Down tiveram a ideia de criar o site Movimento Down. Com o auxílio de pesquisadores, especialistas, ativistas e colaboradores de diversas áreas, o grupo cria cartilhas e kits informativos sobre inclusão, estimulação e cuidados necessários com uma linguagem acessível. Quanto mais informação, mais as crianças têm a chance de se desenvolverem plenamente, já que a síndrome traz algumas limitações. E aí procurando, né, informações para entender, né, síndrome de Down, como fazer estimulação, comecei a ter muita dificuldade. E aí, conversando com outros familiares, com profissionais da área, eu percebi que essa angústia não era só minha, né? Então, um grupo com outras famílias e alguns profissionais, surgiu essa ideia da gente ter um site que fosse um lugar, né, de referência, onde tivesse informações, manuais, orientações, que pudessem apoiar, né, as famílias, outros profissionais e a sociedade em geral para se informar sobre a síndrome de Down. O Movimento Down vai fazer 2 anos agora, em março, né, dia 21 de março, que coincide com o Dia Internacional da Síndrome de Down. Acho que nesses 2 anos, né, o esforço inicial foi muito de mobilizar as pessoas, né, conseguir criar esse engajamento das pessoas com o site, ter o site, de fato, como um espaço de referência e produzir alguns materiais que a gente chama os materiais de acolhimento. É o distúrbio genético mais comum, estimado em 1 a cada 1000 nascimentos,
que recebeu o nome em homenagem a John Langdon Down, médico britânico que descreveu a síndrome em 1862. Mas a sua causa genética só foi descoberta em 1958 pelo professor Jerome Lejeune. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Em vez de 46, as pessoas com síndrome de Down têm 47 cromossomos em suas células. Tem a questão da face bem característica, as mãos apresentam os dedos curtos, uma prega palmar única, que é conhecida como prega simiesca. Então eles têm algumas características físicas e algumas clínicas, como alguns problemas de saúde que são mais frequentes nessas pessoas que possuem a síndrome, né? No caso, o principal seria os defeitos cardíacos congênitos, que acomete uma quantidade muito grande de portadores da síndrome. Eles têm um risco aumentado para o desenvolvimento de leucemias e algumas doenças do sistema gastrointestinal. Quando se fala na síndrome, pensamos logo nas crianças, nos filhos pequenos, mas o que acontece na vida adulta? Breno tem 33 anos e trabalha no movimento Down como autodefensor. Ele é um exemplo de que as pessoas com a síndrome podem trabalhar, se divertir e ter uma vida normal. O meu trabalho, antigamente, eu trabalhava como conteúdo e como coordenador de conteúdo acessível. Eu que preparo os textos, antigamente, deixava mais simples, mais acessível. Atualmente sou autodefensor. Autodefensor, porque auto eu falo por mim. E defensor que fala pelas pessoas com deficiência. Mas como autodefensor, fazer os pais acreditarem nos seus filhos, né? Se não acreditar, quem é que vai acreditar? Além do trabalho com o movimento Down, Breno é ator. Já participou de várias peças e recentemente do filme Colegas, dirigido por Marcelo Galvão, que foi premiado Melhor Filme em Gramado em 2013. O longa conta a história de 3 amigos, que viviam juntos em um instituto para portadores da síndrome de Down até o dia que resolveram fugir para realizar seus sonhos. É o primeiro longa, né? Primeiro filme. E o Márcio, ele come muito, ele quer voar, né? Ele quer voar, come muito e ainda pega as gordinhas. Mas fora do filme, eu prefiro pegar as magrinhas. O mais gostoso é ver o público. Ele ri, no meio do filme já batendo palma. O esporte é um aliado importante para promover o fortalecimento muscular e a socialização para qualquer pessoa. Breno é faixa preta no judô e a atividade física é muito importante na sua rotina. O esporte não só é importante porque ele também tem alguns exercícios que faz a gente desenvolver mais rápido. Mas ainda tem muito desafio pela frente. As pessoas com síndrome de Down, elas têm necessidades ainda de ter uma maior inserção no trabalho, no mundo do trabalho. As próprias famílias precisam de mais orientação sobre como lidar com seus filhos adultos, né, de não infantilizar, de permitir que eles tenham uma vida plena, uma vida amorosa, sexual. Então, assim, eu acho que tem ainda muitos desafios para a gente tratar aí. Existem muitos estudos sobre a síndrome de Down e seus tratamentos. Já se sabe, por exemplo, que as pessoas com a síndrome têm uma tendência a ter um nível baixo de ácido folínico e a vitamina B12, que são muito importantes para o metabolismo. Há várias substâncias que os médicos podem indicar para minimizar algumas limitações, mas, geneticamente falando, ainda não se sabe por que ocorre a mudança no cromossomo. É isso que uma das pesquisas do Laboratório de Genética Humana aqui da UF trabalha. Os mecanismos que fazem com que ocorra essa não disjunção, esse erro na formação da célula, ainda não são muito bem esclarecidos. Então, a nossa pesquisa aqui é uma pesquisa dentro disso, tentando buscar possíveis fatores que poderiam estar influenciando nessa não disjunção. No nosso caso especificamente, a gente trabalha com uma análise de polimorfismos,
que são pequenas alterações que ocorrem no DNA, na tentativa de correlacionar se de repente algum polimorfismo existente nessas enzimas poderiam estar influenciando e atuando como fator de risco para a não disjunção. Por exemplo, uma pessoa que apresente aquele polimorfismo, aquela variação, no caso as mães estariam mais suscetíveis a gerar uma criança com síndrome de Down. Uma cura para síndrome, não tem uma cura para síndrome, né? Assim como para qualquer doença genética. E esses indivíduos eles têm todas as células do corpo, principalmente na maioria dos casos, todas as células possuem esse cromossomo a mais. Então não existe uma cura para síndrome de Down. Existem os tratamentos para toda a clínica que acompanha o paciente, né? E isso vai variar, todos eles desde criança eles já entram com acompanhamento com tudo isso, é multidisciplinar, né? Uma equipe muito grande que é envolvida para o tratamento desses pacientes. Assim, família família é importante de tudo. Porque o apoio é fundamental, o carinho. Eu tinha uma dificuldade, um pouco de andar. Aí, como minha mãe disse, meu filho, se esforça um pouquinho mais, que você pode, acredita. Eu tenho certeza disso. É muito importante que todas as áreas trabalhem para a inclusão de pessoas com qualquer deficiência. Verdade, Camille. E agora, continuando na área da saúde, nós vamos falar da LER e da DORT. Bom, só para esclarecer, LER é a lesão por esforço repetitivo e DORT é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. São doenças caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema músculo-esquelético, que atingem várias categorias profissionais. Confira! Você já deve ter ouvido falar sobre LER ou sobre as lesões causadas por esforço repetitivo, certo? Mas você sabe que essa é uma das doenças relacionadas ao trabalho que mais cresceu nos últimos anos e já chega a ser considerada uma das epidemias modernas que atinge 8 a cada 10 pessoas? Causada por movimentos repetitivos ou trabalho em uma postura inadequada, a lesão por esforço repetitivo e a doença osteomuscular relacionada ao trabalho já ganharam, inclusive, um Dia Internacional de Prevenção. Mas você sabe a diferença entre LER e DORT? São basicamente quase a mesma coisa. O LER seria lesão por esforço repetitivo, e essas lesões por esforço repetitivo podem também estar associadas ou causar doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, o LER não necessariamente é no trabalho que você adquire. Você pode ter LER por outra atividade qualquer, até recreativa mesmo, né? Desde que você faça esse modo repetitivo demais. E já o DORT não, é relacionado realmente ao trabalho, coisa que acontece dentro do ambiente de trabalho seu. Em alusão ao Dia Internacional de Prevenção às LER e DORT, a equipe de fisioterapeutas e terapeuta ocupacional da Seção de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor organizou um evento para esclarecer sobre as lesões e doenças osteomusculares na UF. A nossa equipe da Qualidade de Vida é formada por 3 fisioterapeutas. E na sessão, então, a gente tem o atendimento de ambulatório de acupuntura, que é responsável a Ana Paula. A gente ainda tem Escola da Coluna, que faz um atendimento postural para um grupo de servidores. E a gente tem a avaliação ergonômica do posto-trabalho com o olhar da fisioterapia, né? Que a gente avalia como é o mobiliário do servidor, tenta fazer adequações no que a gente consegue no momento e ainda orienta melhores posturas, entrega uma série de cartilhas e ainda faz um pouquinho de exercício postural, ginástica laboral com esse grupo. E a gente ainda faz um pouco de atendimento de fisioterapia também. Para aqueles com uma jornada de trabalho de até 8 horas por dia, onde se passa boa parte do tempo sentado em frente a um computador, o cuidado e a atenção com a postura têm que ser redobrados. É o caso do aluno de Sistemas da Informação, o Anderson Trindade. Eu fazia atividade física, passava a grande maioria do tempo no computador durante o dia. A médica achou melhor fazer umas 10 sessões de fisioterapia, devido ao meu crescimento, como eu sempre fui um pouco mais alto, para futuramente não desenvolver tão rapidamente LER. E eu acabei seguindo a área de informática mesmo. Hoje em dia, sinto algumas dores no corpo normal, às vezes até na forma de um mouse diferente, se for segurar.
é meio complicado, tem que segurar. O mouse muito pequeno, não cabe na minha mão devido aos dedos, fica meio torto. Um teclado também, assim, não foi muito assimétrico. Então, o grande índice de afastamento na perícia é relativo às doenças osteomusculares, né, que é o CIDM. E a fisioterapia, então, chegou justamente para tentar prevenir esse grande índice de afastamento, né? Todos esses trabalhos que eu falei para você é na questão da prevenção, mas a gente atua também na questão de atendimento, de assistência ao servidor que já é acometido. É interessante que a pessoa informe o que ela faz no dia a dia dela, incluindo a atividade laboral dela, e a partir daí o médico que for avaliar vai tentar fazer uma relação com o trabalho ou não, né? Pode também excluir o trabalho. E são várias as doenças que podem aparecer com isso, né? Por exemplo, dores na coluna, dores no punho, mão, ombro, joelhos, pés, etc. E além de outros problemas relacionados com fadiga, com cansaço visual, isso tudo é visto pela ergonomia. Então essa campanha é uma forma de motivar isso aí, motivar a busca por esses serviços de avaliação e também até a conscientização de uma postura melhor no trabalho, de como minimizar esforços no trabalho. Mas não esqueça que a realização de exercícios, uma alimentação balanceada e a prática de atividades de lazer também fazem parte dos cuidados e métodos de prevenção contra as lesões e doenças causadas por esforço repetitivo. Como vocês viram na matéria, temos que estar atentos na hora de trabalhar, com a postura e com os movimentos repetitivos. E agora vamos falar delas, as mulheres batalhadoras que nunca desistiram de mostrar para todos que não há diferença de sexo quando o assunto é competência, inteligência, bom humor, enfim, mostrar que homens e mulheres constroem juntos a sociedade que temos. E nossa forma de comemorar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi contando um pouco sobre a presença feminina no mundo das ciências, não é, Raíssa? É isso mesmo, Camille. A cientista merece destaque não só por sua capacidade, mas pela força de atuação na sociedade. Marie Curie foi a primeira mulher a vencer o Prêmio Nobel da Física, uma área que ainda é majoritariamente ocupada por homens. Ela também conseguiu o Prêmio Nobel de Química e foi a primeira pessoa a conquistar essa premiação 2 vezes em áreas diferentes. Ela abriu caminho para cientistas como a geneticista italiana Mathilde Cream, que é responsável pela fundação da principal instituição de pesquisa sobre a AIDS em todo o mundo. Mas o fato é que ainda hoje, o número de mulheres cientistas que são reconhecidas é pequeno. Divulgar seu trabalho é então um meio de tornar natural a participação da mulher na ciência. Espera-se que sejam cada vez mais respeitadas e valorizadas no meio científico e nas demais partes da sociedade. Aqui na BITS, o trabalho feminino é sempre muito valorizado. Reveja! Já que você veio, eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz, nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Oh! Yeah! Parabéns para nós mulheres. Voltamos já. O primeiro passo é uma festa. O início de um longo caminho repleto de novidades e certezas, seguido de desafios um pouquinho mais complexos. E logo chegam as incógnitas e as dúvidas. Porque é aprendendo com os erros que chegamos aos resultados. E a cada resultado é possível dar um novo passo. Um grande passo para um novo sistema.
possibilidades. Matemática, um passo para a vida. E voltamos agora para falar sobre a ditadura militar brasileira, que começou com um golpe no dia 31 de março de 1964, que derrubou o presidente democraticamente eleito, João Goulart. A ditadura só terminou em 15 de janeiro de 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves. Foram 21 anos de muita repressão aos movimentos sociais, cassação de direitos políticos, censura aos meios de comunicação e aos artistas da época também. Foi também um período que a elite parceira dos militares enriqueceu muito, aumentando a imensa desigualdade social no Brasil. Uma situação que repercute até hoje e que nós jovens vivemos, como os jovens daquela época também sentiram e tentaram mudar. Hoje, o país é livre politicamente, mas ninguém pode negar que 21 anos de ditadura não acabam de repente. Mudar essa situação é uma tarefa de todas as gerações. Não é isso, professor Araão e professor Leovigildo? Eu penso que sim, que realmente refletir e debater sobre a ditadura, estamos agora no cinquentenário da instauração da ditadura, em 1964, e creio que é um momento importante, né, para que toda a sociedade debata, sobretudo as novas gerações que não viveram a ditadura, é o momento delas se debruçarem sobre o assunto e debaterem a respeito do assunto. Eu penso que é uma tarefa de várias gerações, né, porque a ditadura ela não só deixou um legado importante, que precisa ser discutido para ser efetivamente superado, como também a ditadura é, por sua vez, expressão de tendências autoritárias que perpassam a sociedade brasileira há muitas décadas e há muitos séculos, né? De sorte que eu penso que realmente é uma tarefa plurigeracional, discutir as características da ditadura, por que ela surgiu, os fundamentos sociais e históricos dela, para que possamos compreendê-la bem e poder superá-la. Professor Leovigildo? Olha, cara, quando foi formulada a pergunta, já me veio a memória um pedaço de um poema de Castro Alves, chamado Estrofes do Solitário, que eu recomendo que vocês leiam. Em que há um verso que diz um grito, alguma coisa que ecoa no infinito, aquelas frases condoreiras de Castro Alves, um grito ecoa no infinito para os velhos, como é que é? Alguma coisa como que os velhos não ouvem, mas os jovens sim. Enfim, o que eu digo quanto a isso é o que eu dizia sempre meus alunos. Para mim, para a nossa geração, ser de esquerda era fácil. A gente estava seguindo uma onda, certo? Uma onda de utopia, de rebeldia, de compromisso social, certo? Um outro campo ideológico que, desgraçadamente, foi anestesiado, eu não digo que foi extirpado, mas foi anestesiado por essa onda neoliberal aí de pragmatismo, de oportunismo, e de imediatismo, de hedonismo, enfim. Eu penso que o Léo tem certa razão no sentido de que era um tempo, os anos 60, era um tempo ainda marcado por grandes embates ideológicos, né? Aquela coisa que depois vai aparecer na música do Cazuza, né? Eu quero ter uma ideologia, né? Para viver, né? Então ali havia realmente embates ideológicos muito... as pessoas acreditavam em certos programas políticos, né?
e acreditavam, tanto a direita como a esquerda, que havia um sentido na história. Isso aí realmente era um ponto assim, favorável à participação. No entanto, é preciso sempre lembrar, aqui em relação ao Brasil, que não era a juventude que se rebelou contra a ditadura. Houve segmentos da juventude que se rebelaram, porém, outros segmentos não se rebelaram contra a ditadura. Bom, esse foi só o começo do debate, mas deixa eu apresentar antes os nossos convidados que se dispuseram a estar aqui com a gente. Apresentar formalmente eles. Nós estamos aqui com o professor Daniel Arão Reis, professor da UF, de História Contemporânea, autor do livro Ditadura e Democracia no Brasil, lançado esse ano, e o professor Leovegildo Leal, historiador e jornalista, e ele lançou um livro, foi publicado agora, em 2010, A História da Polap, que teve sua primeira edição em 2010 agora. Para começar o nosso debate, nós vamos apresentar um vídeo aqui, que a gente fez, nós fomos às ruas, para saber qual a opinião das pessoas sobre a ditadura militar. Ditadura no Brasil foi um erro histórico, só para começar, foi um momento de qualquer forma que estava uma instabilidade política, e acontece que isso causou um grande prejuízo humano e econômico também, né, claro. Que aí tivemos tortura, né, esse monte de coisa horrível, atrocidades cometidas pela polícia, que não é muito diferente de hoje, né. E eu acho que 50 anos da ditadura, né, nada mais justo do que investigar, né, nem tentar achar alguém para culpar, igual a comissão está fazendo um trabalho bom e tal, mas tentar explicar, né, as coisas que as pessoas não sabem. Cara, para mim ditadura é sinônimo de repressão, assim, que pelo que eu já estudei, que eu já pesquisei sobre o assunto, foi o sistema do governo, foi usado para reprimir ideias, para impor suas próprias decisões sobre tudo, sem dar poder nenhum para o povo, apenas se preocupando com os interesses pessoais. Acho que claramente foi um negócio horrível e que o fim dela, na verdade, não foi completo. Enfim, acho que o maior problema disso hoje é que não teve bem um fim. Que as pessoas, os poderosos continuaram no poder e tudo. Acho que é isso que mais me incomoda nela. Eu não vivi ela, né? Mas eu acho que em muitos sentidos ela permanece aí, né? Da forma como a polícia militar age, enfim, da forma como o povo é afastado da política, da realidade política do país. Então acho que em várias maneiras ela permanece e isso é muito nocivo para a nossa democracia atual. Perdi muitos amigos, mudei muitas vezes a minha própria situação de vida em função da ditadura. Jamais gostaria de ver a ditadura de novo nesse país. Bem, como a gente viu no vídeo agora, eu queria saber a opinião de vocês sobre essas falas que a gente viu agora. Nas opiniões que a gente ouviu aqui, nas entrevistas, a ditadura é associada quase que exclusivamente à repressão, o que é importante. Evidentemente, a ditadura é um estado de exceção, é um estado que o governo cria e revoga leis a seu bel prazer. A tortura era uma política de Estado e é usual, é razoável, inclusive, associar as ditaduras em geral e a brasileira em particular à repressão. No entanto, é importante chamar atenção para o fato de que a ditadura brasileira não foi apenas um regime repressivo. Tá? Ela foi também um regime, em primeiro lugar, quando ela se instalou, ela foi muito apoiada, ela teve apoios significativos na sociedade, houve um grande movimento de massas no Brasil de apoio à ditadura, que foram chamadas marchas da família com Deus pela liberdade, instituições veneráveis, como por exemplo a OAB, a ABI, a CNBB, que muito justamente figuram como baluartes das lutas democráticas. Pouca gente sabe que elas só migraram para as lutas democráticas a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70. A CNBB apoiou o golpe, a OAB apoiou o golpe, a ABI
silenciou diante do golpe e depois confraternizou frequentemente com os ditadores de plantão. Tá? Então, isso precisa vir à tona. Houve repressão? Houve. Ele relaciona todos os caçados, mas foram minoritários. E a Universidade Brasileira sofreu um salto para diante ao longo da ditadura. Eu, quando falo sobre a ditadura, eu digo a metáfora mais utilizada para falar da ditadura era tempos, anos de chumbo. O chumbo grosso realmente foi usado contra aqueles que se rebelavam abertamente, com armas ou sem armas na mão. Levaram chumbo grosso. Porém, eu digo também, foram anos de ouro, os anos, sobretudo os primeiros anos, a primeira metade da década de 70, anos de ouro, anos de grande desenvolvimento econômico, anos de autoglorificação. Havia uma certa euforia no Brasil que não contaminava só as elites, não contaminava só Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país. Eu estava no exílio, mas me mantinha bem informado sobre o que acontecia no Brasil e depois estudei bastante essa conjuntura, tenho estudado através de teses e dissertações sobre aquele tempo e realmente as pessoas, não houve, evidentemente, unanimidade, sempre se preservou uma oposição importante à ditadura, que iria desembocar, inclusive, nas eleições de 74, porém houve muito apoio, e esse apoio é compreensível nas margens que a ditadura abriu do ponto de vista da modernização desse país. Quer dizer, então a ditadura não foi apenas repressão, ela foi também criação de oportunidades, ela foi modernização, e só assim que você pode entender que as lutas pelo restabelecimento da democracia no Brasil tomaram um rumo bastante moderado. Né? Bem, de início eu acho que o termo anos de ouro é pouco cuidadoso. Eu jamais usaria isso. Porque a palavra ouro tem uma conotação significativa de positividade. O que houve de fato, e se você para pensar, é que capitais se acumularam naquele... há que fazer uma análise fundamentalmente econômica e infraestrutural para se saber por que houve esse crescimento econômico. São dois conceitos próximos, mas diferentes. Desenvolvimento econômico, certo? E crescimento econômico. Quando você fala em desenvolvimento econômico, você está incorporando os fatores de salário nesse processo de crescimento. Quando você fala só crescimento, no Brasil o que houve foi um processo de crescimento econômico, de acumulação de grandes capitais, houve um desenvolvimento da indústria petroquímica muito grande, absolutamente significativo, e de telecomunicações e a indústria automobilística que deu um salto de qualidade, certo? Agora, isso é um custo social imenso. A palavra de ordem central de toda a esquerda que estava aqui no Brasil é luta contra o arroz salarial. Isso se fez a custo, porque foi um processo de modernização produtiva e que levou a desemprego. E nós estamos vivendo esse desemprego até hoje. Aquele desenvolvimento é causa das favelas que a gente vê hoje, que o Brasil é um dos países mais favelizados do mundo. As mazelas que nós estamos vivendo hoje no Brasil, miséria, fome, violência, déficits habitacionais brutais, déficits na saúde pública brutais, transporte, tudo isso é herança daquele processo de crescimento econômico nos termos que ele fez fácil. A gente queria ter uma visão mais ou menos do que vocês consideram o ensino sobre ditadura no ensino fundamental e no ensino médio. Essa pergunta, o ensino não é nada. O ensino não diz nada. O fato, eu estava comentando com o Daniel há pouco, é que o aparato repressivo da ditadura está absolutamente intocado. Se tortura diariamente em todas. Não há exceção.
se tortura diariamente em todas as delegacias do Brasil. Isso é fato. Eu dei aula na universidade que tinha muitos policiais, eu discutia com um curso de Direito, né, que todo policial faz muito. Então, discutia muito com eles e me preocupei com essa questão, porque eles me relatavam coisas, ó, professor, que, enfim, falavam baixinho e tal. E eu me preocupei com essa questão e fiz levantamentos, e a constatação é essa. Todas as delegacias se torturam no Brasil. O aparato não foi tocado, nem pelo seu Collor, nem pelo seu Sarney, nenhum deles, e muitíssimo menos pelo senhor Lula e pela senhora Dilma. E não toca desse aparelho. Assim como os princípios pedagógicos que orientam a política educacional no Brasil. Isso é uma coisa muito grave. Essa pergunta é extremamente pertinente. Extremamente pertinente. Certo? Os governos que se seguiram a ditadura muito bem poderiam botar uma arma e 4 estrelas no ombro e era a mesma coisa. Em relação ao ensino universitário, houve uma mutação durante o período ditatorial, a abertura de oportunidades muito substancial. E do ensino público, a ditadura conseguiu universalizar o ensino primário no Brasil, à custa de um rebaixamento fundamental da qualidade do ensino, né? Sem dúvida. Ela não investiu na preparação de professores, mas ela deu espaço que foi importante. Considerando-se o passado, é preciso lembrar que em 1964, mais de metade da população adulta brasileira era analfabeta e não votava. O Estado de Direito autoritário que existia no Brasil excluía do jogo político todos os analfabetos. Ou seja, a ditadura multiplicou o ensino primário, abrindo oportunidades também. Essa coisa que você disse aí dos índices de desemprego, Léo, sinto muito, não resiste a nenhuma análise. Não só os índices de desemprego atualmente são os mais baixos que o Brasil já teve na sua história, como os índices de desemprego existentes na primeira metade dos anos 70 eram baixíssimos. Daniel, desculpa, Daniel, você está desconhecendo a manipulação que o governo faz na averiguação desse desemprego. Eles só consideram desempregado quem procura emprego. É isso, e nas últimas 2 semanas. E assim é fácil dizer que não tem desemprego. O Brasil chegou a níveis próximos ao pleno emprego na época do milagre econômico. Era um emprego mal remunerado, o que obrigava as famílias proletárias a composição básica da família proletária antes de 64, o pai de família trabalhava e o dinheiro que ele ganhava dava para sustentar a família. Depois, na época da ditadura, já tinha que trabalhar o pai, a mãe e o filho mais velho, né? Porque os salários eram relativamente mais baixos. Houve um abaixamento, o arrocho salarial. Porém, isso era relativamente compensado no nível das famílias proletárias, porque o emprego, houve um grande crescimento do emprego no Brasil. Como compensado? Isso, se é que ocorreu, e de fato não ocorreu, eu não dou esse crédito que você dá às estatísticas oficiais, nem de antes de 64, nem depois de 64, nem de hoje. Eu também conheço estudos, certo, que negam isso. Então, essa questão é, no mínimo, polêmica. Para mim, não é polêmica. Agora, essa juventude proletária, em vez de estar lá sendo explorada e superexplorada no seu trabalho, certo? Ela poderia estar fruindo uma cultura, esporte, lazer, convivência em termos de sociabilidade primária, enfim, se enriquecendo humanamente. Nós não estamos aqui para fabricar máquina de fazer lucro para a burguesia, vamos ser claros. Aí você já está caindo num aspecto doutrinário. Eu queria trazer a discussão para esse pragmatismo, esse pragmatismo seu me parece inapropriado.
Não, eu não tenho nenhum pragmatismo. Inclusive você, eu sou historiador. Que eu conheço seu trabalho, esse pragmatismo não tem sentido. Léo, eu sou um historiador que estou à procura de evidências. Eu construo meus raciocínios e minhas interpretações com base em evidências. E a gente queria também saber o que sobrou de herança da ditadura que pode ser visto na nossa sociedade hoje em dia. Permanecem legados da ditadura muito importantes. Eu usei a metáfora. No corpo da nossa democracia estão incrustados cacos. Cacos que são os legados dessa ditadura. Entre os quais, primeiro, a tutela militar. A tutela militar está inserida no artigo 148 da Constituição do Brasil. Qualquer presidente de qualquer poder no Brasil pode chamar os milicos a restaurar ou a instaurar a lei e a ordem nesse país. Ou seja, uma intervenção militar, desde que solicitada apenas por um dos presidentes dos poderes constitucionais, essa intervenção se torna legítima constitucionalmente e legal. Quer dizer, ou seja, é uma tutela militar que continua em outras dimensões. Por exemplo, os militares têm tribunais próprios, coisa que se estende, inclusive, aos PMs. Eles não são cidadãos comuns, eles são cidadãos acima do comum, o que também corporifica essa coisa que vem lá da proclamação da República. Então, você tem, do ponto de vista político, hipertrofia do Poder Executivo, tutela militar, do ponto de vista econômico, manutenção do modelo, e do ponto de vista da sociedade, você tem também legados, eu vou terminar aqui, francamente assustadores. Uma pesquisa, eu sempre cito isso, uma pesquisa feita pelos Núcleos de Estudos sobre a Violência da USP, constatou, numa pesquisa em 11 capitais do país, constatou que 48, ao ser perguntado, você apoia a tortura? 48,5% das pessoas responderam apoio em determinadas condições. Quer dizer, ou seja, você tem uma cultura de violência, uma tradição autoritária, quisera que esses 50 anos da ditadura servissem para a gente discutir isso, para a gente aprofundar essa discussão, porque o autoritarismo não se limita às elites dominantes, ele é super potencializado pelas elites, mas ela perpassa, como não poderia deixar de ser, a ideologia dominante é a ideologia das classes dominantes, você perpassa a sociedade, essa cultura autoritária. O que eu quero dizer com isso é o quê? É que a ditadura, ao contrário do que usualmente se pensa, não é um parênteses na história do Brasil, mas há laços de continuidade que vêm de longe, potencializados pela ditadura e, desgraçadamente, tragicamente, que continuam vivos e que precisam ser discutidos para serem superados. Eu tenho que concordar com palavras do Daniel. Eu só acho que esses pedaços da ditadura são maiores do que o resto do corpo. Porque se você pega o tronco, aquilo que é o elemento estruturante da prática social como um todo e das relações sociais, ou seja, esse modelo de país, né, esse modelo de educação, esse modelo de pensar, certo? A ideologia dominante, vou usar uma palavra, certo? Isso vem da ditadura e mesmo que vem antes. A ditadura é filha de Floriano Peixoto, certo? A ditadura é filha de Getúlio Vargas, certo? Essa coisa não vem de agora, certo? Agora, o que a gente tem que ver, e eu concordo com que o risco imediato de ditadura não existe. Principalmente porque a burguesia não precisa disso. Uma ditadura hoje prejudicaria os negócios da burguesia, e essa é a questão central. Na hora que uma ditadura favoreceu os negócios da burguesia, como agora a gente está vendo, um exemplo mais claro. Esses grandes eventos esportivos constituem um grande negócio, certo? E são bilhões de dólares que estão rolando. E tome de Robocop, tome de pancada nos outros, tome de criminalização, práticas tipicamente ditatoriais, do período ditatorial, por um aparato herdado da ditadura de forma intocada.
E aperfeiçoado, olha, o governo Dilma falou, olha, eu estou dando aqui 2 bilhões de reais, isso foi semana passada, deu 2 bilhões de reais para armar, treinar 150, uma força de 150 mil homens para reprimir durante a Copa. O povo brasileiro é democrata, infelizmente. Eu acho que é um problema grave ele ter esse sentimento democrático. A gente tem que... É uma questão política, de visão ideológica, que chamam de doutrinária, mas esse é o problema. O povo brasileiro, no geral, é democrata. Certo? E isso ficou muito claro que mesmo sob uma ditadura pesada, em 1974, foi o tiro de largada para a ditadura acabar, que foi uma vitória assustadora, assim, a todos surpreendeu essa vitória do PMDB, na época chamava MDB, do MDB nas eleições, uma coisa, chegaram a fazer maioria no Senado, o governo ficou maluco, a ditadura ficou maluca. Já estava no processo de abertura patrocinada pelo Geisel, certo? Isso o Geisel tomou posse no início do ano, final do outro, não sei se foi janeiro ou março, coisa que ele tomou posse, esqueci, e esse fato foi em novembro, essa eleição histórica que teve no Brasil, que o MDB deu uma surra, e a partir daí, ou seja, o que significou objetivamente aquela vitória do MDB? A burguesia já não precisava mais da ditadura. Naquele momento ela não precisava mais. Certo? Inclusive deixou uma herança brutal, e os milicos, a gente tem informações e documentos, estudos, os milicos falaram, tirei esse povo daqui, aquela história, certo? Eles tinham criado, com a sua política econômica, eles tinham criado aquele processo brutal de endividamento e uma inflação altíssima. Você tinha inflação de 17%, 16% durante o governo Figueiredo, certo? Aí o Geisel arrumou aquilo, ó, vamos tirar nessa linha que o Daniel falou. As Forças Armadas no Brasil é uma casta, tá ali mais do que até que uma classe, né? É uma casta. Então o Geisel tirou o corpo, inclusive com interesses... corrupção no meio militar já tinha engraçado, estava desmoralizando as Forças Armadas, certo? Aquilo não servia mais à burguesia, deixou de servir à burguesia, certo? E nós tivemos uma saída da ditadura hegemonizada pela burguesia. Esse é o problema. Essa é a discussão. Que classe social hegemonizou a saída da ditadura? Foi a burguesia. Por isso que está essa porcaria aí. Por uma questão de tempo, a gente vai ter que parar nosso debate, nossa discussão. A gente queria agradecer a presença dos nossos convidados, professor Daniel Arão Reis, professor Leovegildo Leal, e a gente continua aí com a BITS. Continua assim, Lucas. É a nossa última reportagem e, de certo modo, completa este debate que acabamos de acompanhar. Você tem razão, Gustavo. Nossa última matéria é sobre um projeto que começou em 2004, com reportagens que mostram o impacto do assassinato do jornalista Vladimir Herzog na vida dos entrevistados e como cada um deles vivenciou a época de repressão militar. As reportagens foram publicadas como livro, cujo título é Afasta de mim este cálice, um encontro de memórias e histórias sobre o regime militar. Depois de um intervalo, o projeto voltou em 2012, em formato de site, mantendo a coordenação do professor João Batista e com o trabalho dos alunos Rebeca Lettieri e João Pedro Soares. Nós entrevistamos os dois para entender melhor como funciona o projeto. Veja agora. Resultado de vários anos de censura e repressão, a tortura era um método usado constantemente para silenciar o lado opositor à ditadura instalada no Brasil. Vários casos foram descobertos, como o de Vladimir Herzog, morto durante uma sessão de tortura, entre tantos outros. Buscando estender esses casos e outras violações dos direitos humanos para a sociedade, docentes e alunos da UF criaram o projeto Afasta de mim esse cálice em 2004. O objetivo principal do projeto, é levar tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade mesmo, essa memória de um período tão nefasto da história brasileira que, pela intenção de alguns e pela própria conjuntura política, histórica,
é desconhecida para a maior parte da população. Nesse sentido, a gente produz diversas matérias matérias e entrevistas relacionadas a esse período. A gente entrevista ex-militantes, jornalistas que têm um contato próximo, né, que também estão por dentro desse processo de construção da memória. Cobre eventos que tenham esse objetivo, como aqueles organizados pela Comissão da Verdade. Em 2012, o projeto buscou modernizar suas formas de divulgação, com a página no Facebook, promovendo debates e eventos relacionados à ditadura e também atualizações no site, com galerias de fotos, notícias e artigos produzidos não só por eles, mas por quem se interessa pelo assunto. A gente também busca ter um compromisso com a questão dos direitos humanos nos dias de hoje também, e na época das manifestações a gente promoveu no nosso blog a publicação de diversos artigos, tentando analisar isso. Uma galeria de fotos do Wesley Prado, aluno aqui da UF também, que teve recorde de visualizações no blog. Então a gente busca também estar dialogando o passado com o presente, tanto falando com as pessoas que viveram aquele período e ainda estão hoje na militância política ou não, quanto com as pessoas que hoje ainda continuam buscando a construção de um mundo mais justo e etc. Para os 50 anos do golpe militar, a gente pretende intensificar a produção. Não é nada, não tem nenhuma ideia específica ainda, mas a ideia inicial é essa. E com certeza o que não vai faltar é pauta. E além em tempos de manifestação, né, tem vários atos sendo organizados. E a gente vai tentar cobrir esses atos a fim de fazer essa ponte, justamente que o João comentou, entre o passado e o presente. Para conhecer mais sobre este projeto, acesse o site www.uf.br/cálice, escrito tudo junto, ou o Facebook Cálice UF. E assim terminamos essa edição, reforçando o nosso convite para o primeiro seminário BIT Ciência. Não esqueça, é nos dias 26, 27 e 28 deste mês. Contamos com você. E agora encerramos essa edição. Mas você pode continuar conosco. Basta acessar o nosso site, Twitter ou Facebook. Também pode escrever para o bitciência@unitv.uf.br. É muito importante saber o que você achou desse programa. E do seminário. Tchau! Até a próxima!